Automação oferece sempre os melhores equipamentos e sistemas para o seu negócio. Para ter controle e tomar as melhores decisões, você precisa de um sistema de gestão inteligente que possa usar em qualquer lugar, seja no computador ou celular. A ATL coloca você sempre no comando e simplifica a gestão do seu negócio. ATL Automação, em novo endereço, Rua Henrique Diniz, 122, Drogotó, Barbacena. Ligue ATL Automação Comercial, 3331-6767. Quinta-feira com tempo estável em Minas Gerais. O dia começou com nevoeiro e névoa úmida na faixa leste devido à combinação entre temperaturas amenas e disponibilidade de umidade. Fenômeno registrado também aqui no Campo das Vertentes e na Zona da Mata. Há possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, como resposta ao intenso transporte de umidade de origem oceânica. No restante do estado, variação de nebulosidade. É verdade, a nebulosidade está realmente bem variável, né? Tanto que o Ernesto Romano está querendo saber se vai poder pescar essa semana ou não. O conselho dos melhores meteorologistas, não. Nada de pescaria. A umidade vem da região ali do Romano. Do Romano. Olha, nós temos nesse momento 16 graus no centro da cidade. A máxima de hoje deve chegar aos 20. A mínima foi de 11 graus por volta de 4h30, 5 horas da manhã. A partir de agora, no Contato Direto, aonde vai dar essa história? A história de Barbacena de uma forma que você nunca ouviu. Aonde vai dar essa história? Produção e ancoragem, professor e historiador Edson Brandão. Realização Sucesso FM. A meteórica trajetória de um astrônomo baiano que se tornou um ícone da ciência no Rio de Janeiro e terminou seus dias aqui na Serra da Mantiqueira. Edson Brandão e Rogério Barbosa revelam quem foi Manuel Pereira Reis, o homem que colocou as estrelas na bandeira nacional. Mais um personagem revelado na série Aonde Vai Dar Essa História. Dizem que o que passou, passou. Mas o que vira história não passa jamais. E se a história passa por Barbacena, aí, caros ouvintes, é um trabalho para o nosso grão-mestre Edson Brandão. Bom dia, meu prezado amigo. Bom dia, caro Rogério e nobres e leais ouvintes. Como você começou filosofando aí, Rogério, eu sigo daqui poetizando. Escuta essa aqui, ó. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, abro as janelas, pálido de espanto. Nossa, você também está extremamente poético hoje, hein? Tô assim, Roberval Taylor. Tá, também. com certeza. E todo mundo acha que isso aí é letra de música do Belchior. É interessante porque, na verdade, é um poema do Olavo Bilac, adaptado pelo genial cearense Belchior. Mas o que interessa é o seguinte: mais do que um poeta, quem realmente ouve estrelas é um astrônomo. Aliás, não ouve, né? Ele principalmente calcula onde podem estar as estrelas, um planeta ou um cometa. E é sobre um dos maiores astrônomos e pioneiros da astronomia do Brasil que nós vamos falar hoje, Roger. É importante não confundir com astrólogo, né? Que tenta adivinhar o futuro pelos astros. É verdade, nós não estamos aqui falando de astrólogo, não. É o astrônomo mesmo. E nos tempos do Brasil Império e fins do século XIX, eram poucos os cientistas que sabiam algo sobre o universo visível. Até porque o Brasil nem tinha um observatório astronômico capaz de favorecer algum cientista que quisesse se dedicar a isso. Mesmo assim, tivemos um astrônomo que pode ser considerado, Rogério, um dos mais brilhantes do mundo na sua época. Sei. E ele nasceu em Barbacena. E eu já... Não, peraí. Não. E eu já saquei onde vai dar essa história. Não, você até já sacou, mas não vamos por partes, porque... Para começar, nem mineiro ele era. Na verdade, o nosso astrônomo era um baiano. Então, peraí. Ele é baiano, tem aquelas questões das adivinhações lá. Eu acho que só trocou de astrólogo para astrônomo. Trocou o logo e o momo. Mas ele também não era pai de santo, não. Ele, na verdade, se chamava Manuel Pereira Reis e nasceu em Salvador, na Bahia, em 1837. Como um bom português, o pai dele se chamava Joaquim, né? O Manuel e o Joaquim. E veio para o Brasil como vendedor de livros, o que deveria ser bem difícil numa época, Rogério, em que pelo menos 80% da população brasileira nem sabia ler, né? Eu imagino. Vender livro aqui, né? 1837.
30, alguma coisa nesse sentido, né? Bem lá no comecinho. Mas aí não deu outra, né? Ele acabou falido, sem perspectivas, e contraiu cólera. Isso nós estamos falando do pai do Manuel, né? E ele morreu deixando o rapaz órfão, já que a mãe dele também havia falecido uns anos antes. Então aí, com apenas 18 anos, o jovem Manuel Pereira Reis passa a viver no Mosteiro de São Bento, lá no Rio de Janeiro. É quase uma divina comédia humana, hein? É bem parecido lá com a música do Belchior, coitado. Verdade. Ele chegou sozinho e com pouco dinheiro. Mesmo tendo que trabalhar como um humilde ilustrador de móveis no Rio de Janeiro, o jovem Manuel era um excelente aluno, muito interessado em matemática, geometria e, além disso, era um excelente desenhista e pintor. Com tanto talento, ele conseguiu uma vaga no Imperial Liceu de Artes e Ofícios, lá do Rio de Janeiro, e foi, inclusive, colega de um outro pintor, o Pedro Américo, que é aquele pintor do famoso quadro Independência ou Morte. Eu sei, aquele quadro que a gente sempre vê nos livros, né, de história no colégio. É, aquele que tem lá o Riacho de Ipiranga, aquilo tudo. Você imagina, o Manuel foi colega dele, né? Mas apesar de ser um ótimo artista, para garantir uma vida melhor, o Manuel resolve estudar engenharia. Ele ainda não era astrônomo. E faz aí cursos de ciências matemáticas, físicas e naturais. E aí sim que ele vai ter um contato com a astronomia. Nós estamos falando, gente, de alguém que se formou lá por volta de 1870, 1880, né? Isso. Quando o Brasil nem tinha feito a abolição da escravatura, não é verdade? Sim. E não deveria ter muito espaço para ciências em geral, o que diria astronomia. É verdade, assim, o Brasil estava ainda num estágio bem atrasado em relação aos outros países do porte dele. Mas o estudo da astronomia, apesar de ser precário e ter pouca tecnologia disponível, despertou no Manuel Pereira Reis a vontade de pesquisar mais sobre isso, a ponto dele conseguir uma vaga no Imperial Observatório do Rio de Janeiro, que seria, né, um início aí de carreira, né? Que chique, hein, Edson? É, realmente, você imaginar que ele estava lá no Real, né, no Imperial Observatório do Rio de Janeiro, mas apesar do título pomposo, o astrônomo não ficava só vendo planetas e estrelas no telescópio. Ele não era muito chegado na turma de São Tomé das Letras, não, né? Eu acho que ele não conhecia essas beiradas aqui, ele chegou perto, nós vamos ver aí mais pra frente. Ele trabalhou, por exemplo, na determinação da posição geográfica de várias localidades do Brasil, ajudou a mapear estradas de ferro e se dedicava à geodesia, que é um ramo da geografia e da engenharia que trata de medições e estudos da forma e das dimensões do planeta Terra. Ele também escreveu uma tese muito avançada para a época sobre os cometas. Pelo que a gente ouviu aí, o cara era um professor pardal, um gênio da lâmpada, né? Antes de existir, inclusive, a luz elétrica. Ele já era gênio da lâmpada. Né? Olha que interessante. Tanto que ele virou professor de astronomia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, além de ter prestado vários serviços para a Marinha Brasileira. Com tanto conhecimento, ele chegou a trabalhar e depois até brigar com um dos maiores astrônomos do mundo, que foi o francês Emmanuel Liais. O Liais, aliás, morou um tempo no Brasil, e o Dom Pedro II, que tentava dar um empurrão aí nas ciências brasileiras, achou que o francês deveria ser o astrônomo-chefe lá do observatório. Só que o nosso baiano Manuel Pereira Reis questionava vários métodos do francês e logo eles se desentenderam. O pau quebrou no observatório. Imagina, e nem era época de Olimpíadas, hein? Mas já estavam competindo. No final da história, o Liais acabou saindo da direção do observatório, queimou o filme dele lá com o Instituto Politécnico e voltou para a França. E o nosso herói aqui, o Manuel Pereira Reis, continuou no comando do observatório. É verdade, mas aí nessa altura, o Edson, nessa altura da história, o nosso astrônomo Pereira Reis já era uma figura importante do Império. Sim, é verdade. Só que o imperador foi deposto pela República, acabou a monarquia, mas o astrônomo Pereira Reis continuou fazendo suas pesquisas e até reinando absoluto lá no observatório do chamado Morro do Santo Antônio, no Rio de Janeiro. E aí ele correu o risco de perder o cargo, né? Porque cargo comissionado, você sabe como é que é, né? Mas muda o chefe e a coisa complica, né? Mas com a República ele não perdeu o cargo? Não, olha só que interessante. Ao contrário, como os republicanos eram, na sua maioria, militares e o Pereira Reis era engenheiro lá a serviço da Marinha Brasileira,
a sua influência até aumentou. Aliás, é bem provável que você que nos ouve aí nunca ouviu falar, é claro, aí do Manuel Pereira Reis. É verdade, a gente que está aqui troca informações e fica sabendo, mas a grande maioria realmente não sabe, né, Edson? Pois é, mas tem uma curiosidade interessantíssima. Mesmo sem saber quem ele era, todo mundo no Brasil conhece uma pesquisa dele. E ela está incrivelmente, sabe aonde, Rogério? Nem imagino. Na bandeira do Brasil. Não acredito. Não, olha só. Aquelas estrelas que a gente vê na bandeira, aliás, que representam os estados da federação, estão distribuídas como estavam no céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, no dia e na hora da proclamação da República. E foi o nosso astrônomo Manuel Pereira Reis que teve essa sacada. E essa ideia de pôr o céu estrelado na bandeira encheu a bola dele com quem? Com o Marechal Floriano Peixoto, de quem ele era amigo pessoal, inclusive. E que morou aqui em Barbacena. Exatamente. Não é? Nós já contamos aqui sobre o Marechal de Ferro e sua estada por quase um ano em terras barbacenenses. É isso mesmo. Para quem não ouviu, o Floriano Peixoto, que foi o primeiro vice-presidente da República, morou em Barbacena. E é aí que nós chegamos aonde o povo gosta, Rogério, pois todo mundo deve estar agora perguntando o que Barbacena tem a ver com o astrônomo que ajudou a desenhar a bandeira do Brasil. Então, manda a vinheta. Manda lá. Aonde vai dar essa história? Pois bem, essa história bem que poderia chegar até ali no alto da Basílica de São José, não é? Ou no Monte Mário. Por acaso, pontos muito elevados de Barbacena, que está situada a mais ou menos 1.200 metros de altitude, acima do nível do mar, e que quando está com o céu nublado, era e é até hoje o paraíso dos astrônomos. Com certeza, então já dá para imaginar que o maior astrônomo do Brasil no passado costumava vir a Barbacena. Pois é, e mais até do que você imagina, Rogério, você foi no ponto aí. Tem mais? Tem. Em busca de regiões menos poluídas e com excessiva luminosidade urbana, que era o caso lá do Rio de Janeiro, o professor Pereira Reis trazia com frequência os seus alunos lá da Politécnica do Rio para fazerem observações astronômicas, adivinha onde? Em Barbacena, sempre nas férias de janeiro. Eu li nos jornais da época que certa vez ele trouxe um grupo de 43 alunos a Barbacena que vieram de trem para fazer observações de campo aqui nas nossas altitudes da Mantiqueira. Edson, a gente estava conversando aqui antes e você falou que ele estudou também o cometa Halley, né? Quando o Halley passou, isso em 1910. Exato, Rogério. Tanto que a tese de doutorado dele foi a teoria completa dos cometas. E prevendo que a passagem seria espetacular do cometa Halley naquela época, uns 2 anos antes ele importou da Europa o telescópio, que é considerado para aquela época o mais moderno, então, operando no Brasil. E assim ele continuou sendo pesquisador por muitos anos e sempre aqui em Barbacena e no Rio. Mesmo depois de aposentado, todos os anos o Pereira Reis vinha pesquisar e fazer observações astronômicas, adivinha onde? Em Barbacena. É, quem vem pela primeira vez, né? Sempre volta. Com certeza acaba morando aqui, né? E aí o que acontece? Ele fez isso até 1922, já com 85 anos de idade, só que aí o que aconteceu? Ele contraiu uma pneumonia, já mais idoso, e acabou morrendo aqui em Barbacena, e foi inclusive sepultado aqui no cemitério da Boa Morte. Edson, essa é mais uma que a gente descobre hoje, né? Só mesmo no aonde vai dar essa história pra gente descobrir esses fatos e esses personagens inacreditáveis. É verdade, o Manuel Pereira Reis deveria sonhar com um observatório astronômico ali no Monte Mário ou até lá no alto da fábrica, onde hoje está a Basílica. Pontos de visão privilegiados, até porque durante muito tempo se acreditava que Barbacena era uma das cidades com maior altitude no Brasil. É lógico que depois essa tese foi contestada e era incorreta, mas de fato era um lugar privilegiado, né? Pois é, até que a Basílica parece mesmo com um observatório, né? Com aquela cúpula arredondada. É verdade, ali não ia ter muita dificuldade de colocar um telescópio, não. Mas voltando aqui para o nosso professor Manuel Pereira Reis, quis o destino que ele morresse aqui em Barbacena e no mesmo ano que o Morro do Castelo, onde estava lá o Observatório Nacional, fosse desmontado, ou seja, desmoronaram o morro literalmente, e isso deve ter magoado muito o professor Pereira Reis,
que acabou morrendo aqui e hoje, segundo pesquisadores que eu conheci, nem o túmulo dele aqui na Boa Morte foi encontrado, infelizmente. Os restos do maior astrônomo do Brasil, no século XIX, estão perdidos por lá em algum lugar. Uma pena, né? Do pó viestes ao pó voltará, mas literalmente pó das estrelas. Stardust. Exatamente. Então é isso aí, é mais um personagem, Rogério, importante da nossa história do Brasil, que passou por aqui e que precisa ser resgatado da amnésia coletiva que assola aí o nosso mundo atual. E aqui no Sucesso a gente, pelo menos, faz a tarefa de casa. Eu gostei muito, tenta levantar isso. eu gostei muito desse termo, amnésia coletiva. É verdade. Porque infelizmente é o que nós estamos vivendo. o mundo atual vive realmente essa amnésia. A gente esquece muito das coisas do passado. E esse e outros personagens tinham que ser mais conhecidos, né, Edson? É verdade, mas o que fica é isso que a gente está fazendo aqui, é a história. Essa não tem como se apagar. Bom, eu sou Edson Brandão e nós ouvimos mais um episódio da série Aonde Vai Dar Essa História. Hora de